O procedimento sumaríssimo ele está previsto nos artigos 852-A a 852-I da CLT. Foi uma inclusão, como dito, pela Lei 9.957 de 2000. E qual que é a principal característica do procedimento sumaríssimo? O procedimento sumaríssimo ele é aplicável para as reclamações individuais, cujo valor da causa está entre 2 a 40 salários mínimos. Até 2 salários mínimos, aplicamos o procedimento sumário. Acima de 40 salários mínimos, o procedimento a seguir é o procedimento ordinário. De 2 a 40 salários mínimos é o procedimento sumaríssimo. Mas as principais características do procedimento sumaríssimo, elas estão previstas no artigo 852-B da CLT. Ali, em seus três incisos, tratam das características principais. No procedimento sumaríssimo, no inciso 1 do artigo 852-B, trazia uma particularidade que até 2017, até a reforma trabalhista, que foi inserida, que foi trazida no ordenamento jurídico pela Lei 13.467, então até 11 de novembro de 2017, data da entrada em vigor da lei, a particularidade do procedimento sumaríssimo é que somente nas ações ajuizadas sobre o procedimento sumaríssimo é que o pedido deveria ser certo, determinado e com indicação de valor, conforme exige o artigo 852-B, inciso 1º. Nas causas que tramitavam sobre o procedimento sumário e procedimento ordinário, a lei dispensava essa exigência do pedido ser líquido, ou seja, ter a indicação do valor. Então era uma particularidade, era uma característica própria, exclusiva até 2017 dos procedimentos, das ações que tramitam sobre o procedimento sumaríssimo. Com a alteração do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, essa exigência de pedido líquido e com indicação de valor, ela foi estendida para todas as demais reclamações que tramitam sobre o procedimento sumário ou ordinário, então não é mais uma exclusividade do procedimento sumaríssimo. Mas, enfim, nas ações sobre o procedimento sumaríssimo, como nas demais a partir de 2017, agora o que vigora na atualidade, o pedido deve ter a indicação de valor, o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do valor. Mas uma outra característica própria também do procedimento sumaríssimo está prevista no artigo 852, inciso 2º. Estabelece que nas ações que tramitam sobre o procedimento sumaríssimo não é permitida a citação por edital, cabendo ao reclamante indicar o endereço correto do reclamado para que seja procedida a sua citação via correios. Mas aí há de se indagar. Vamos imaginar se o reclamado extingue a sua atividade, fecha o seu estabelecimento e está em local incerto e não sabido. Como que se dará a citação do reclamado? Como que o reclamante vai indicar o endereço se o reclamado está em local incerto e não sabido? Será que nesses casos, nas ações cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, o reclamante ficaria impedido de reclamar? Porque a sanção para o descumprimento dessas exigências do artigo 852-B, inciso 1 e inciso 2, a indicação do endereço, pedido certo, a sanção era a extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, se não for indicado o endereço por parte do reclamante, a ação é extinta sem julgamento do mérito por não ser possível a citação por edital no procedimento sumaríssimo. Ou seja, o reclamante ficaria impedido de demandar na Justiça do Trabalho, impedido de reclamar se os pedidos não ultrapassam 40 salários mínimos, quer dizer, teria cerceado o seu direito de ação. Então, a resposta, claro, a essa indagação é a resposta negativa. É evidente que nós não podemos cercear o reclamante de ajuizar uma ação para requerer crédito trabalhista que entende devidos. A própria Constituição, ela assegura que nem a lei afastará da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça à lesão a direito. Está
inscrito no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, caso o reclamado esteja em local incerto e não sabido, o reclamante não tenha o seu endereço atual, a, a, a solução é a conversão do rito de sumaríssimo para ordinário, mesmo a causa não ultrapassando 40 salários mínimos, que aí no rito ordinário pode ser feita a citação por edital. Perfeito? Mas, enfim, pelo rito sumaríssimo, deve o reclamante indicar o endereço correto do reclamado para que seja procedida a citação via postal, como de praxe. Uma outra característica das ações que tramitam sobre o rito sumaríssimo é a quantidade de testemunhas. O artigo 852-H estabelece que o máximo de testemunha que pode ser ouvida por cada parte serão 2 testemunhas. Então, enquanto no rito ordinário nós temos até 3 testemunhas no máximo, no rito sumaríssimo esse número fica limitado a 2 testemunhas por cada parte. E nos parágrafos do artigo 852-H tem a previsão legal de como deve ser feita a produção dessa prova testemunhal. A parte deve convidar a testemunha para comparecer na sede da vara do trabalho, na data e no horário marcado para a audiência, a fim de prestar o depoimento. E somente será intimada a testemunha faltosa que comprovadamente foi convidada a comparecer. Ou seja, como é que se comprova o convite à testemunha? De regra, a prova é a prova documental, a prova escrita, a carta convite, enviada pelo correio, com a R, onde se tem a assinatura do aviso de recebimento, ou entregue diretamente pela testemunha. A testemunha dá um recibo, um protocolo, comprovando que recebeu. Logo, a parte que convidou a testemunha, ela só terá o direito de requerer o adiamento da audiência. A audiência só será adiada se ficar comprovado o convite feito à testemunha. Perfeito? Neste caso, a audiência será adiada, a testemunha será intimada a comparecer e, caso falte novamente, haverá a condução coercitiva. Uma outra característica do procedimento sumaríssimo se diz respeito ao recurso de revista. O recurso de revista é previsto no artigo 896 da CLT e as hipóteses de sua admissão, de sua admissibilidade, do seu cabimento, estão previstos nas alíneas A, a linha B e a linha C do caput do artigo 896. Em linhas gerais, cabe a interposição do recurso de revista, isso no procedimento ordinário, quando houver divergência jurisprudencial, de decisão ou interpretação divergente entre um TRT e outro, sobre a aplicação de um dispositivo de lei federal da Constituição da República. Caberá também quando a decisão do TRT contrariar a lei federal ou contrariar a Constituição Federal. Perfeito? Porém, o artigo 896, em seu parágrafo 6º, com relação ao procedimento sumaríssimo, ele vai limitar. No procedimento sumaríssimo, somente cabe a interposição de recurso de revista quando o acórdão do TRT contrariar súmula do TST, contrariar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou violar direta e literalmente a Constituição Federal. Nós não temos no procedimento sumaríssimo a hipótese de recurso de revista por divergência jurisprudencial. Então, é mais uma limitação do procedimento sumaríssimo com a intenção de acelerar, de tornar mais célere, mais rápida a tramitação desse processo, em razão da necessidade premente do trabalhador nas causas de menor valor. Perfeito? E a audiência será una no procedimento sumaríssimo. É outra característica marcante do procedimento sumaríssimo. A lei estabelece que a audiência será una, só podendo ser fracionada pelo juiz em caso de estrita necessidade. E o artigo 852-B,
inciso 3º, estabelece que essa audiência deve ser realizada no prazo máximo de 15 dias a contar da data da distribuição da ação, do ajuizamento da ação. Ou seja, a primeira audiência, a audiência una, ela deve ser realizada num espaço curto de tempo, 15 dias. É certo que esse dispositivo legal, para ter o seu cumprimento literalmente, dependerá da pauta de audiências da Vara do Trabalho. Em algumas metrópoles brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e outras grandes cidades, sabemos que a pauta é repleta de audiências, então muitas das vezes não dá para cumprir esse prazo curto de 15 dias. Mas dentro da medida do possível, o juiz do trabalho deve ser vigilante e ser operoso para tentar cumprir esse prazo de 15 dias que é previsto na legislação trabalhista para a realização da audiência una. Perfeito? Então nós temos os 3 ritos do procedimento comum: o rito ordinário, nas causas acima de 40 salários mínimos, o rito sumário, nas causas até 2 salários mínimos, e o rito sumaríssimo, nas causas entre 2 e 40 salários mínimos. Perfeito? Ocorre que também, a partir da emenda 45 de 2004, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada, a competência prevista no artigo 114 da Constituição Federal. E muitas das ações que tratavam de relação de trabalho e não relação de emprego, e outras ações previstas nos incisos do artigo 114 da Constituição Federal, foram remanejadas para a competência da Justiça do Trabalho, a competência material. Então, o TST logo editou a Instrução Normativa número 27 de 2005 para tratar da aplicação ou do procedimento dessas ações em que se trata de relação de trabalho e não relação de emprego perante a Justiça do Trabalho. E a Instrução Normativa 27 de 2005 tem 6 artigos, o 7º trata da entrada em vigor dessa instrução, que regulamentam algumas questões relativas a essas ações em que não se discute relação de emprego. Vamos a algumas dessas questões. No primeiro artigo da Instrução Normativa 27, o TST ele estabelece que as ações tramitarão sob procedimento sumaríssimo ou procedimento ordinário, a depender do valor da ação nessas causas da competência ampliada do artigo 114 da Constituição Federal. Perfeito? Então, se a causa tiver até 40 salários mínimos, ela tramitará sob procedimento sumaríssimo. Se a causa tiver até mais de 40 salários mínimos, tramitará sob procedimento ordinário nessas ações que não se discute questões relativas à relação de emprego. No artigo 2º, trata a Instrução Normativa 27, que nessas causas também será utilizada toda a sistemática recursal trabalhista, ou seja, com os recursos previstos na legislação do trabalho, com os prazos recursais previstos na legislação do trabalho e com os mesmos recursos cabíveis à legislação do trabalho, nas causas de relação de emprego, aplicando as causas da competência ampliada da Justiça do Trabalho em razão da emenda constitucional número 45. Inclusive no que diz respeito à realização do depósito recursal, certo? Nessas ações também é exigido, se houver condenação em pecúnia, é exigido que seja efetuado o depósito recursal, e a reforma trabalhista ela mudou a sistemática do depósito recursal para estabelecer que as instituições de beneficentes, as micro e pequenas empresas, o empregador pessoa física, eles depositam 50% do depósito recursal, mas a exigência será mantida nessas causas da competência ampliada. E no artigo 3º da Instrução Normativa, trata do pagamento de custas, no artigo 4º trata do pagamento de emolumentos. E aqui não há diferença nenhuma com relação às causas tradicionais da Justiça do Trabalho, porque a Instrução Normativa ela faz remissão aos artigos da CLT. As custas serão pagas ao final, conforme previsto no artigo 789 e 790 da CLT,
assim como os emolumentos para expedição de certidão e outros serviços prestados pela Justiça nessa espécie de ação, também seguirão a mesma sistemática da CLT aplicável às reclamações trabalhistas comuns. Já o artigo 5º trata dos honorários de sucumbência. Observamos que a emenda 45 ela data de 2004 e a instrução normativa 27 do TST ela data de 2005, época em que não havia honorários pela simples sucumbência na Justiça do Trabalho. Então, o artigo 5º da instrução normativa ele estabelece que, salvo nas ações que tratavam sobre relação de emprego, ou seja, nas ações da competência ampliada, os honorários advocatícios de sucumbência seriam devidas decorrentes da mera sucumbência. Então, era uma aplicação, por exemplo, na ação de execução fiscal, em que se cobrava um crédito decorrente da aplicação de multa pelos fiscais do trabalho. Porém, essa discussão ela ficou já superada em razão do artigo 791-A da CLT, que foi alterado pela Lei 13.467, que estabelece a sucumbência, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, no percentual de 5% a 15% sobre o valor da causa, perfeito? Ou sobre o valor dos pedidos. Então, a questão dos honorários de sucumbência ficou superada pela reforma trabalhista. E no artigo 6º da Instrução Normativa número 27, trata dos honorários periciais. Então, nessas causas em que se discute a relação de trabalho, os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente no objeto da perícia, o que repete a letra da CLT, sem nenhuma novidade, só com uma previsão que, salvo nas ações que discutem relação de emprego, não poderá o juiz exigir o depósito prévio ou qualquer adiantamento para a realização do trabalho pericial. Nas outras ações que não se discute em relação de emprego, então não prevalece essa limitação. Então, se há uma reclamatória trabalhista, há necessidade de se fazer uma perícia, por exemplo, para apuração da alegada insalubridade ou periculosidade, o juiz do trabalho não poderá exigir que o reclamante adiante quantia a título de adiantamento ou para custeio de despesas do perito oficial. Somente os honorários periciais serão suportados no final pela parte sucumbente no objeto da perícia, salvo se a parte sucumbente estiver sobre o palio da justiça gratuita, ocasião em que os valores serão arcados pela União. Portanto, estudamos nessa aula de hoje os procedimentos comuns no processo de conhecimento perante a Justiça do Trabalho. Procedimento comum no rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo, e os procedimentos nas causas em que não se discute relação de emprego da competência ampliada do artigo 114, competência que foi ampliada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula.